Olá a todos, eu sou a Sara Duarte e sou psicometricista. Se se está a perguntar, psicometri quê? Está no sítio certo. Neste podcast vamos falar sobre psicometricidade, uma terapia que intervém através do corpo, do movimento, da emoção e da relação, em diversos contextos de atuação. Bem-vindo ao Psicometri quê? O espaço onde vamos dar a conhecer a psicometricidade. Sejam muito bem-vindos então aqui a mais um episódio do Psicometriquê, o podcast onde falamos sobre psicometricidade e hoje aqui com um tema diferente, um pouco diferente daquilo que é o habitual, mas também uma área onde a psicometricidade trabalha e onde tem ganho também bastante terreno naquilo que é a nossa intervenção de psicometricistas. Portanto, sem mais demoras, vou apresentar então a convidada de hoje. A convidada é a Catarina Branquinho. Obrigada, Catarina, por teres aceito este desafio de vir aqui falar um bocadinho sobre a tua área profissional, sobre aquilo que tu fazes no contexto da gerontopsicometricidade. Obrigada, Sara, pelo convite. É uma grande responsabilidade entrar aqui no novo tema. Espero que não tenha muitos disparates. Espero que daqui a 5 anos ouçamos este episódio e já possamos dizer que, olha, a Geronto agora está muito melhor do que o que estava quando nós há 5 anos falámos. A Catarina, tu és licenciada e mestre em reabilitação psicomotora pela Faculdade de Motricidade Humana e trabalhas atualmente em contexto de ERPI, portanto, de estrutura residencial para pessoas idosas, nos lares, não é? É Sim, isto que tu fazes atualmente. sim, maioritariamente sim. Uhum. Olha, até aqui nós temos de facto tido assim muitas conversas, muito na área até da relação terapêutica, da intervenção com crianças, já fomos um pouquinho aos adultos também, mas tu trabalhas aqui numa ou outra faixa etária, com as pessoas idosas, e de facto é assim uma área em que o psicometricista também intervém. Explica-nos, se calhar para começar, o que é que então faz um psicometricista, não é? Ou qual é a visão que a psicometricidade acrescenta na intervenção com estas pessoas e com algumas situações, imagino eu, patológicas que surjam também por esta faixa etária, por esta fase de vida. Conta-nos coisas sobre então o que tu fazes e sobre como é que é o trabalho da psicometricidade nesta área. Olha, eu gosto muito de uma definição do Uruguai que diz que a gerontopsicometricidade é uma especialização da psicometricidade, porque a nossa base é a mesma, nós somos todos psicometricistas. O facto de trabalharmos com pessoas que estão numa fase muito, muito diferente na vida, porque é uma fase marcada por grandes alterações, muitos declínios, alguns ganhos também, faz com que nós tenhamos a necessidade de conhecer aquilo que é o processo de envelhecimento, que é um processo muito complexo. Se nós pensarmos que as pessoas são idosas a partir dos 65 e podem ultrapassar os 100, estamos aqui a passar por muitos e muitos anos Uhum. e nós continuamos a pôr a geronta sempre numa caixinha. Seja na faculdade, nas unidades curriculares, às vezes até nos congressos, pronto, há lá uma coisa de geronta, está ótimo. Na verdade, pode ser mais tempo do que aquilo que, se calhar, a maior parte dos psicometricistas trabalham, que é a área da infância, não é? Sim, Para dizer se fores isso, contar. realmente, se formos contar, é a possibilidade de termos aqui, se calhar, uns 30 anos, uns 20 e tal anos de fase de vida, não é? Comparando com aquilo que habitualmente estamos mais habituados também a ver os psicometricistas a intervir, não é? É isso mesmo, e se nós pensarmos naquilo que é o papel do psicometricista ou naquilo que o psicometricista acrescenta, temos quase que fasear todas as possíveis fases do envelhecimento. Se estamos a falar do que é que o psicometricista acrescenta para uma pessoa que acabou de se reformar, e se calhar essa pessoa vai integrar um programa comunitário e o psicometricista está integrado numa estrutura onde se tem objetivos que muito provavelmente se vão prender com a possibilidade de readaptação ao novo corpo, vai trabalhar muito na prevenção das quedas. Obviamente há sempre aqui uma preservação cognitiva que é importante e que é quase transversal a todas as áreas de intervenção. Vai trabalhar muito, e isto faz muito sentido e às vezes é muito esquecido nestes programas, que é trabalhar o trabalhar em grupo. Nós falamos muitas vezes de intervenções que são em grupo, mas raramente as pessoas trabalham em grupo. E o psicometricista aí faz coisas diferentes. E depois, se calhar, no polo oposto, podes estar aqui a falar de uma intervenção que é estás a trabalhar com alguém que está numa fase agónica, que está nos últimos momentos de vida.
E aí a necessidade da pessoa tem a ver com a necessidade de um conforto muito básico pelo corpo, de uma atualização permanente dos limites corporais, de trabalhar aquilo que deve ser um corpo que não é só de dor, e de uma ponta à outra vão processos que são muito impactantes nas pessoas idosas, seja o processo de institucionalização, processos de perdas, e estas perdas podem ser perdas mais de pessoas, aqui de um cariz social, ou podem ser perdas de autonomia, de repente eu deixo de andar, deixo de comer, deixo de me vestir, podem ser perdas acompanhadas com a consciência da perda ou sem essa consciência, se estivermos aqui a falar de um processo neurodegenerativo como uma demência, talvez a tua crítica sobre determinadas alterações não seja a mesma. Por isso, quando pensamos no que é que o psicometricista acrescenta muito, eu diria que acrescenta sobretudo porque tem esta visão holística, que muitas vezes é quase como algo mau, não é? Esta coisa do holístico, parece que trabalhamos tudo, mas não, é uma grande mais-valia nestes processos de envelhecimento que são muito, muito abrangentes. E muito dinâmicos também, não é? Porque falavas aí de várias situações que na minha cabeça se foi construindo um leque de quase como uma teia de que perante uma situação ou outra que aconteça, uma variável ou outra da vida desta pessoa, vai dali ramificando para muitas coisas, não é? Basta pensar nesta questão do próprio luto, ou de alguém, ou, de si, ou das suas próprias competências, que certamente isto vai ter um impacto muito significativo naquilo que é a saúde mental desta pessoa, a sua sensação de bem-estar, e isto por si só também irá arrastar, imagino eu, outras situações, como se calhar acentuar talvez esses declínios. Sim, e é tu pensares um bocadinho que a pessoa tem 80, 90 anos de história de vida e muitas vezes tem 10 anos de uma nova condição. Uma nova Hum. condição de reforma, de uma nova condição de doença, e não é por acaso que se diz que a população com maior variabilidade é a população idosa. E quando se estuda estas pessoas, tem que se ter isso em conta. E quando se estuda, quando se planeiam intervenções, quando tentamos aqui perceber afinal, onde é que está aquilo que tu falavas, de onde é que está, onde é que cabe a saúde mental? Será que isto, na infância, parece-me que já é um bocadinho mais claro para o trabalho do psicometricista, nestas fases da vida, onde é que está a saúde mental? Como é que se avalia isso nas fases mais avançadas? O que é a qualidade de vida? São tudo fatores que, por isso é que não podemos continuar a pôr a geronto na mesma caixinha. Basta olhar para exemplos de, se tu fores avaliar a qualidade de vida para uma pessoa que se acabou de reformar e fores avaliar a qualidade de vida para uma pessoa que está numa fase mais, de maior comprometimento cognitivo, a forma como é avaliada é diferente. Avaliam-se pessoas em final de vida, avaliam-se pessoas na última semana de vida. E tudo isto, e daí lá está, e voltamos ao início, é preciso estudar o envelhecimento. Uhum. E quase perceber nessa avaliação. É curioso pensar sobre a avaliação nesta fase de vida. É algo, confesso que para mim é uma realidade muito longínqua, porque não é essa a área que eu estou tão dedicada, mas ao ouvir-te, imaginar esta avaliação é mesmo necessário estarmos muito conscientes, não é? E daí a importância, se calhar, desta especialização maior dentro da psicomotricidade e não apenas um espectador ou um acompanhante, como muitas vezes se associa a esta questão de quando as pessoas já estão nesta fase de vida e já estão ali num contexto do lar, que já está mesmo a terminar, e daí a importância, se calhar, deste especialista, no sentido de perceber exatamente, como tu dizias, nesta história de vida desta pessoa e aquilo que a data de hoje ela tem ao final deste tempo todo e com aquilo que seja mais ou menos que lhe resta, entre aspas, não é? O que é mesmo importante para ela e que impacto é que eu de alguma forma posso ter na vida dela. Falava já há pouco dos limites corporais, é uma coisa que nós trabalhamos desde a infância, é um facto, e que de facto na idade dos idosos, não é? Nesta faixa etária, é algo que será sempre necessário de continuar, por exemplo, a desenvolver, perceber o que é que se avalia, perceber o que é que eu vou fazer nesta tal semana que tu dizes.
ou neste mês que pode existir, não é? Hum, a pergunta que se coloca sempre nas avaliações é: estás a avaliar para quê? Para quê, não é? Estás a avaliar porque tens que ir a um neurologista e de repente é bom avaliares porque tu levas uma pontuação de um teste que toda a gente conhece, isso vai-te dar outra ferramenta para falar com o neurologista. Estás Uhum. a avaliar porque queres fazer um programa de intervenção muito protocolado. Mas é importante, eu há dias estava a ler um texto escrito por uma senhora com demência e ela dizia que eu deixei de querer que me façam avaliações porque estão-me sempre a dizer que eu estou pior. Isto era uma senhora com demência, com alguma crítica, e a verdade é que se nós formos. Eu há uns tempos comecei a ter um bocadinho a sensação que nós avaliávamos as pessoas idosas de forma muito parecida a que avaliamos no processo de desenvolvimento, e depois isto é tudo um disparate, porque tu vais fazer avaliações de 6 em 6 meses, cumpriste os objetivos, cumpri, mas a pessoa está como? Então, está pior, obviamente. Então, quando estás na presença de uma doença neurodegenerativa, não é expectável que haja manutenção de competências e muito provavelmente nem é expectável que aquilo que tu avaliaste há 6 meses Uhum. faça sentido para agora. Obviamente que vai haver objetivos que vão ser sempre presentes, mas temos que deixar esta ideia muito clássica de que começamos as intervenções logo com uma avaliação super estruturada. Então, nas demências, isto é, para já porque as pessoas com demência são altamente flutuantes e tu podes apanhá-las num dia mau. Depois, porque tens que idealmente avaliá-la naquilo que é o contexto natural dela. Por isso, avaliadores externos para fazerem aquelas avaliações muito bonitas para a faculdade são Uhum. disparatadas, são ótimas para a investigação, mas são muito disparatadas. E depois há um senhor que fala sobre as novas práticas nas demências e ele diz uma coisa maravilhosa, que é: nunca é a pessoa com demência que está errada. A forma como nós estamos a avaliá-la é que muito Uhum. provavelmente estará. Mas estavas aí a falar dos limites corporais e por isso é que às vezes é tão importante nós fazermos um enquadramento cultural quando falamos na geronto. Nós às vezes, e como somos técnicos mais novos, nós nunca fomos pessoas de 60, 70, 80 anos, nem nunca vivemos na geração que aquelas pessoas viveram. Nós estamos a falar de uma geração que tem uma relação com o corpo muito diferente daquilo que nós temos. Estamos a falar de uma geração que, e em Portugal, com uma forte influência da igreja, e tudo isso mudou a relação com o corpo, esta proximidade, entre géneros também não é assim uma coisa tão comum. E depois isso é tudo, são tudo aspectos que tens de ter sempre muito presentes na tua intervenção, porque se calhar aquela relaxação que nós aprendemos, e obviamente nós sabemos que não aplicamos métodos de raiz, mas se calhar nas primeiras sessões fazeres intervenções que sejam muito invasivas, ou até só pedires à pessoa para estar ali de repente a massajar-se com uma bola, isto é algo bizarro. Uhum. E nós que somos de uma geração tão diferente, precisamos mesmo quase de levar aqui uma injeção de cultura daquilo que foram os tempos em que estas pessoas viveram. Uhum. E qual é que como é que se ganha essa injeção de quase que é de sensibilidade, não é? Porque não é só de ir ver livros ou filmes sobre a altura e perceber o que é, ou nas pessoas com quem possas conviver dessa idade que ainda tenham as competências cognitivas preservadas, não é? Ainda consigam ter crítica e falar sobre as suas memórias e a sua adultez ou a sua adolescência, o que for. hum, não é só por uma coisa, não é só por outra, não é? Como é que se ganha essa noção daquilo que o outro, até porque muitas vezes pessoas com demência acredito que também sejam pessoas que possam não ter tanta capacidade de colocar os seus próprios limites do que para mim isto é confortável ou é aceito ou não é aceito, como é que eu expresso isto ao outro. Ahm, Portanto, a minha questão é como é que se ganha esta percepção, esta coisa, não é? Que é Com muito tempo de, abstrata, é muito subjetiva, não é? é, é, mas se calhar nas outras populações também é. O tempo de contacto ajuda muito. Uhum, Aquela fase inicial e os estágios de mestrado são maravilhosos para isso, porque não tens aqui, ou seja, não estás ali a trabalhar, ainda que tenhas muitas responsabilidades, mas tens aqui alguma liberdade para estar com as pessoas. Mas isto
Sabes as aulas do Carlos Neto em que nós íamos observar miúdos? Porque é que nós Uhum, continuamos sem mandar psicometricistas para estar nos lares? Só falar com as pessoas, uhum, só uhum, perceber o que é que elas gostam, o que é que foi a vida delas, até as pessoas sem demência, até as pessoas com demência, inclusive, e depois é um bocadinho aceitar este erro. Os médicos fazem imensas provas terapêuticas, nós temos um medo gigante de, às vezes, numa pessoa com demência, e sobretudo quando não a conhecemos tão bem, vamos estar a expor lá estímulos, obviamente que aquilo não pode desregular e a pessoa não pode ficar absolutamente descompensada. Mas se calhar vamos ter que testar. Então, quando uhum, temos pessoas que, e aí as famílias podem ajudar muito, mas tu tens uma pessoa que te vem acompanhada da Santa Casa e tu não sabes nada dela, olha, faz um bocadinho por testar, pronto, se uhum. calhar começas a testar coisas sobre com músicas da Amália, levas um peão, levas coisas mais genéricas, obviamente. Se vais trabalhar em Geronto, tens que conhecer esta geração, não podes ir para lá com aparatos super tecnológicos e que depois até pode resultar. Mas se nós nunca fomos pessoas idosas, se nós quando começamos o curso, se calhar nem temos maturidade para falar daquilo que as pessoas querem falar connosco, a única forma que nós temos de nos aproximar delas é através de interesses culturais e de deixá-las falar sobre as histórias delas, a vida delas e assumir que isso também é trabalho e, e não ter aqui muito esta Pudor, necessidade quase. imediata. Uhum. Diz, Sim, diz. esse pudor quase de chegar à pessoa, não é? De estar ali a falar, a disponibilizar tempo efetivamente para escutá-la, para estar com ela. E perguntar-se à pessoa: olha, dentro daquilo que eu faço na instituição, obviamente que à partida as pessoas não vão saber que és psicometricista, mas se tu disseres à pessoa mais ou menos: olha, eu estou aqui, faço algumas atividades, ajudo nisto, ajudo naquilo, sim, alguma coisa que gostasse mesmo de fazer e que eu possa tentar agilizar, porque às vezes a pessoa até te pode anunciar necessidades muito específicas que nem sequer vão para ti, podem dizer: eu tenho aqui parti uma perna, o que eu quero muito é voltar a andar. Se calhar o primeiro contacto daquela pessoa até vai ser com o fisioterapeuta, mas é disponibilizar-te um bocadinho para, até nas pessoas com demência, porque se calhar as pessoas com demência até te vão dizer algo que é muito disparatado, mas que pode ser só reflexo de uma vontade que elas têm. Eu tinha uma vez, há uns anos, um senhor com demência que queria fazer um doutoramento. Uhum, E a verdade é que a demência dele já estava numa fase que, à partida, não o permitiria fazer. Mas o que é que aquilo denunciava? Denunciava que se calhar era alguma pessoa que tinha aqui alguma relação com estudos superiores, ele tinha uma universidade onde queria ir fazer o doutoramento. Tu vais agarrando ali uhum. pequeninas pistas sobre a história de vida e depois isso abres mesmo caminho para construir esta relação. É curioso porque eu vou conversando a cada episódio com uma pessoa nova e eu acho que tudo, na base da intervenção psicomotora, tudo se resume a uma coisa, que é a relação terapêutica. Sim, Não é? sim. E aquilo que nós efetivamente estabelecemos com a pessoa que tínhamos à nossa frente, seja ela criança, adolescente, os pais, adulto, idosos, não é? E parece mesmo que, não parece, é mesmo, não é? A janela aberta para que tudo o resto se possa desenvolver a seguir. O meu medo quando se fala em relação é que se passa esta ideia de que isto é sermos fofinhos para as pessoas, é porque somos Simpáticos. muito queridos, somos muito boas pessoas, mas não, obviamente que isto pressupõe muita competência técnica de base. A base é essa. Eu sou um técnico de saúde, sou um terapeuta. A base tem que ser essa. Obviamente, nós depois queremos cuidados humanizados, mas não estás lá para dar amor e carinho às pessoas, porque para as pessoas terem amor e carinho estavam em casa delas, com a família Com a delas, família. Uhum, porque uhum, senão isto entra. Lá está, tu não estás lá para. Da mesma forma que não podes olhar para ti como alguém que está lá para fazer atividades, porque para isso vai uma pessoa qualquer com um livrinho de atividades e faz. uhum, E à partida não vai fazer mal, não é? Se tu vais para um lar onde as pessoas estão todo o dia a olhar para o nada, de repente chega lá alguém com um livrinho, com um programa de estimulação cognitiva super validado e faz a atividade, aquilo é ótimo. E trabalha imensa memória, eles socializam imenso, mas de facto não é só isso.
Então, no psicometricista, aquilo que eu tenho sentido mais é que hoje em dia nos lares tu tens pessoas com condições de saúde muito sérias. A doença é uma questão de saúde, não é uma questão de má vontade, não é uma questão de preguiça, é uma doença. E continuarmos a bater nisto de termos olhares puramente recreativos, isto é perigosíssimo para as pessoas, porque há um risco muito grande ao lado da ausência de estimulação, que é a hiperestimulação. E depois medicam-se mal as pessoas, e depois têm de se amarrar porque a pessoa está agitada, mas se calhar é só ruído a mais. E esta ausência de olhar diferenciado, que eu acho que o psicometricista traz muito, e se calhar vou falar um bocadinho mais nas pessoas com demência, Uhum. mas também acontece, isto também acontece num programa comunitário, que é tu de repente estás a fazer uma ação de um programa de comunitário. Se calhar se tiver lá alguém não diferenciado, não vai perceber que esta pessoa está aqui a apresentar algum compromisso cognitivo, provavelmente agora vai para casa e ela vive sozinha e é meio caminho andado para deixar um gás ligado. E quando Uhum. nós falamos da necessidade de um técnico especializado no envelhecimento, que pode ser o psicometricista, poderão haver outros, mas não estamos aqui para falar dos outros, Uhum. Uhum. também passa por isto, passa por usar a atividade lúdica muito a seu favor, mas depois é uma atividade lúdica enquadrada em tudo o resto, onde cabe a relação terapêutica, aliás, onde a relação é basilar e onde cabe todo este perfil de competência técnica, científica, que naturalmente é humanizada. Uhum. Posso estar enganada, mas algo que me parece que vai aparecendo é esta confusão, é exatamente por isso que tu falavas das dinâmicas que muitas vezes é visto que o psicometricista utiliza e, portanto, com materiais eventualmente mais lúdicos ou esta forma de brincar corpo a corpo ou com o objeto, mesmo nessa fase de vida, não é? Pode ser entendido quase como algo de animação, não é? Uhum. E esta confusão que eu ia introduzir é, às vezes surge até esta questão de, pode vir um psicometricista ou um animador. E se calhar aqui é mesmo muito importante percebermos o contexto efetivamente onde estamos à procura de uma pessoa, não é? E que funções é que queremos para esse contexto. Estamos a falar, de, se calhar, pessoas que só precisam de uma ocupação, não é? Porque têm a Uhum. sua vida funcional e que estão integradas e está tudo a correr, tudo ainda estável na sua vida, não é? Ou um contexto onde já há aqui situações mais fragilizantes, pessoas também com outros declínios ou com outras questões que têm que ser olhadas por um técnico de saúde e não apenas como uma recriação. Olha, isto nos lares é sempre um contexto um bocadinho mais complicado, porque a lei dos lares não joga a favor dos psicometricistas, mas acho que isso Uhum. não é questão para hoje, pelo menos. Ahm, Nós podemos trabalhar muito bem com os animadores e não vou de todo entrar aqui do porquê um e não outro, não é tanto por aí. Eu acho que o mais importante para nós, psicometricistas, é percebermos que a nossa intervenção nunca se pode definir com base na atividade. E eu sei que nós tradicionalmente ainda vamos aos lares só fazer as atividades, mas nós temos que ser capazes de perceber que a nossa atividade até pode ser o central, a nossa atividade mais lúdica, as nossas sessões de gerontopsicometricidade até podem ser o central da nossa intervenção, mas aquilo só é diferenciador se quase como a sessão fosse, estivesse no meio e eu, psicometricista, vou ao contexto recolher as necessidades da pessoa, levo-a para a sessão, seja individual ou em grupo, precisamente porque a sessão deve ser um espaço protegido, um espaço onde acontecem coisas incríveis, porque muitas vezes nesta tentativa e erro tu descobres que alguém conhece determinada música ou conhece determinado objeto e acontecem todos os dias coisas extraordinárias com a pessoa com demência. Mas tens de estar consciente que depois aqueles objetivos que tu estás a trabalhar ali, tu tens que ser capaz de os devolver ao contexto. E tem que ser coisas verdadeiramente enquadradas no perfil da pessoa. Não é só a pessoa está um dia inteiro a pintar mandalas porque está a treinar imensa motricidade fina.
E Uhum. não pode ser isto. Uhum. E os contextos do lar têm que levar aqui uma volta gigante, porque estão muito centrados na atividade. E agora está muito fala-se muito de isto é centrado na pessoa e não é centrado nas atividades. Mas nós continuamos a ter que fazer coisas disparatadas como um plano de grupo de atividades e um plano de atividades de grupo. Ahm, São coisas como eu tenho que dizer que segunda-feira, das 9 às 10, toda a gente está a pintar mandalas. Isto é absolutamente disparatado, é zero centrado na pessoa, mas depois temos aqui a competência científica que vai crescendo e nos vai mostrando uma série de evidências, e depois tens uma lei completamente estagnada que, que não ajuda em nada. E enquanto assim for, obviamente que o que interessa é ter alguém para fazer as atividades, Uhum. seja quem for. E aquilo que nós vamos vendo é que depois as instituições vão funcionando melhor ou pior, um bocadinho em função dos profissionais que lá têm. E não Uhum. pode ser. Uhum. Do que tu vais falando aqui desta diferença que existe entre a lei estagnada e aquilo que cada vez mais os estudos também nos vão mostrando sobre esses tais cuidados humanizados e sobre aquilo que as pessoas ganham quando é efetivamente uma intervenção centrada naquilo que é a pessoa, o que é que tu sentes que não está a acontecer, mas que devia acontecer do ponto de vista prático, não é? Certamente não é ter um plano de atividades rígido e que tenha que acontecer sempre da mesma forma, não é? Mas coisas práticas para quem nos ouça também possa identificar na sua prática coisas que pode fazer efetivamente diferente, para melhorar a sua intervenção e prestar os melhores cuidados também às pessoas. Eu diria que não vamos aqui entrar numa coisa de abolir atividades, porque há atividades que marcadas são ótimas e são super Uhum. estruturantes para as pessoas saberem que Uma rotina, todo. não é? Sim. Sim, sim. E há atividades que, pela logística que implicam, obviamente têm que ser naquele dia. Se tu programas fazer um bolo e se Uhum. precisas dos ingredientes de alguém que te vai trazer, Uhum. podes ali adiar um bocadinho, mas a partir daquilo não pode mudar muito. Mas nós temos muito medo daquilo que é trabalhar em contexto ecológico, porque achamos que é menos trabalho. Nós continuamos a querer equipar as instituições com salas de snooze incríveis, que não dizem nada a muitas pessoas com demência, mas depois ninguém as deixa fazer camas, ninguém as deixa descascar batatas. Nós estamos a estupidificar as pessoas quando elas vão para os lares porque não as deixamos fazer aquilo que elas gostam de fazer. E claro que há pessoas que não gostam, há pessoas que vão para um lar, trabalharam a vida toda, não querem fazer nada e estão no direito delas. Mas depois os lares continuam a ser sítios onde as pessoas têm de estar numa sala, só vão ao quarto quando a deixam, acompanhada por alguém, e isto não faz qualquer sentido. Isto é estar a perder oportunidades de estimulação natural que são muito mais significativas para a pessoa. Eu Da há uns pessoa anos também, tinha. e da pessoa também se sentir pessoa, não é? Exatamente, porque se a pessoa, eu há uns anos, e que era o que eu te ia contar e que vai totalmente ao encontro da tua intervenção agora, que é, eu há uns anos tinha uma senhora que ela queria muito não deixar de escrever, porque queria, mandar cartas para a família. E nós normalmente tínhamos ali um tempo para ela trabalhar essas questões, trabalhávamos outras. E há um dia em que ela não queria fazer nada porque queria ir arrumar roupa, queria ir arrumar o roupa dela. E eu às tantas fui com ela a arrumar a roupa e pensei, olha, está aqui uma data de objetivos em contexto natural que eu podia perfeitamente estar a trabalhar em mesa. Claro que isto convém ter uma equipa e convém ter uma direção que entenda que, ok, tu não estás a trabalhar com esta pessoa em mesa, não estás a fazer uma ficha de estimulação cognitiva, não estás com um objeto Montessori super pensado para a pessoa com demência, mas a pessoa está no seu contexto natural, a fazer aquilo que ela quer, está a trabalhar atenção, está a trabalhar uma data de coisas que são os objetivos que tu tens para ela e porque é que continuas com tanto medo deste contexto natural. Nós estamos aqui aquilo que o professor Carlos Neto diz dos miúdos, não é? Que os estamos a aprisionar, estamos a criar crianças totós, se calhar também estamos a fazer isso às pessoas mais velhas ou privá-las de o que é um lar hoje em dia. Os lares não podem continuar a ser esta coisa de para onde as pessoas vão e só podem jogar dominó das 3 às 4 e depois não podem fazer nada. E isto, para o psicometricista, tem aqui um desafio acrescido, parece-me que é
tu tens que começar a trabalhar muito com os cuidadores e isto faz com que tu te descentralizes. Ou seja, não sou só eu a pessoa que estimula, a pessoa que faz algo diferenciado, porque isso é muito bom para o meu ego, mas é péssimo para a pessoa, porque tu depois não tens tempo, porque tens mais outras pessoas com quem trabalhar, porque vais de férias, porque sais do local de trabalho. Tu tens é que criar um ambiente contínuo de estimulação, onde capacitas os cuidadores que estão contigo e o psicometricista. Obviamente não é o psicometricista a ditar tudo, mas o psicometricista pode agregar informação. Eu acho que nós, pela formação que temos, temos muita facilidade em falar com o médico, com o auxiliar, temos competência para fazer isso e tens que, no fundo, quase que criar contextos super ricos, que obviamente podes fazer em conjunto com a tua equipa, mas tens que fazer isto aplicado aos cuidadores, aplicado ao espaço. Há estudos maravilhosos que mostram que se tu organizares o espaço como é intuitivo para a pessoa com demência come sozinha. E não precisa tipo a nada. E tu não estás a intervir diretamente com a pessoa com demência, mas estás a intervir no contexto dela, Uhum. e isso é que vai trazer uma ação efetiva. Isso é muito interessante, que no fundo é intervir também, mas é mais capacitar elementos que fazem parte da pessoa para que a pessoa consiga ser mais, seja mais agente, não é? Ser um Sim. agente mais ativo e não passivo, como aquilo que se assume que estas pessoas acabam por ser neste fim de vida, né? Fim de vida, vamos lá ver, pode ser, podem ser 20 Sim, anos. as pessoas em fim de vida não estão todas Sim, sim, acamadas, não sim. é? Não Isto é? é assim um. Eu tenho uma senhora que 2 dias antes de morrer estava a dançar Amália, a dançar uma marcha da Amália. Dançar Amália só assim um bocado estranho, que a Amália canta um bocadinho de tudo. Mas é muito a ideia da affordance que nós Uhum, falamos imenso nos miúdos e nas pessoas mais velhas é quase é difícil. Se tu fores à PubMed e meteres affordance e pessoa idosa, aparece pouquíssima coisa. Mas esta ideia de a forma como é que a pessoa se apropria do contexto e como é que ela manipula o contexto, tem que, até porque nós sabemos que nas demências avançadas, tem que ser este trabalho continuado, porque senão não é efetivo, uhum, porque estás a trabalhar. E o trabalho nas demências avançadas traz aqui questões muito engraçadas para o psicometricista, que é só se nota a importância do psicometricista quase quando ele não está. Porque tu trabalhas muito na base de uma estabilização de comportamento que é quando ele não está que às vezes as pessoas não percebem porque é que eu há uns tempos tinha uma auxiliar que dizia, em contexto de demências avançadas, que estas pessoas aqui estão todas tão bem, e elas têm demências avançadíssimas, uhum, porque uhum, parece que quando há uma estabilidade de comportamento, não há trabalho. uhum, E isto também não sei se não é por isso que fala-se muito, de porque é que as pessoas não querem ir trabalhar com as pessoas mais velhas, porque a ideia de resultados aqui é diferente. uhum. Tu Certo. não vês ganhos, tu não vês, não vê, quer dizer, vês ganhos, nós vemos ganhos todos os dias, mas temos que aqui mudar um bocadinho a nossa visão e percebermos que nós no envelhecimento, sobretudo, acompanhamos perdas. Há Uhum, melhorias, há manutenções, mas grande parte do nosso trabalho é acompanhar perdas. uhum. Deve ser uma coisa muito difícil de se gerir enquanto técnico nessa área. Ou se calhar vai-se ganhando naturalmente estratégias para lidar com, não é? Mas estava a ouvir-te e a pensar que deve ser duro também, não é? Lidar com tudo isso. As perdas em si fazem, eu acho que não nos desgastam tanto quando tu sabes que acompanhaste o percurso da pessoa com dignidade, com qualidade de vida, porque é algo que tu à partida estás preparado, não é? Tens uma pessoa com uma doença neurodegenerativa e depois às vezes há coisas que, quando tu acompanhas um caso muito tempo, de repente nem te vais dando conta, como é um processo tão paulatino, tu não vais tendo assim um impacto, a não ser que haja uma situação aguda, mas Uhum, quando são demências neurodegenerativas, às vezes olhas para o telemóvel, vês fotografias de há 1, 2 anos e pensas, esta pessoa era um bocadinho diferente, uhum, uhum, mas já está muito enraizado no teu trabalho. É um bocadinho como a uhum, ideia da morte, que é, obviamente que as mortes nos custam umas mais do que outras, porque nós não temos a mesma relação com todas as pessoas, mas apesar de serem
serem momentos muito tristes e muito duros para a equipa, e depois às tantas tu tens que tentar ali gerir as pessoas que ficam vivas e tens que gerir as equipas e as pessoas estão um bocadinho à espera que tu, enquanto psicometricista ou enquanto técnico, tenhas aqui outro nível de serenidade. A verdade é que se tu acompanhares um processo quase de consciência tranquila de que, olha, foi um acompanhamento com qualidade de vida, estamos aqui perante uma doença neurodegenerativa, são dias que são muito pesados. Acompanhar uma pessoa em fim de vida é uma coisa que te destrói. Tu, no final do dia, estás completamente exausta. Uhum. Mas não é assim aquela frustração de ai, ele morreu porque eu não fiz. Uhum. E isto é super importante os psicometricistas perceberem que se pode trabalhar com formação, com supervisão, mas este acompanhar da perda, este acompanhar da fase final, isto não tem que nascer em nós assim. Espontâneo, ah, é trabalhado também. sim, Uhum. sim, e obviamente que pode ser preciso apoio, e à medida que nós vamos tendo mais experiência, também nos vamos familiarizando um bocadinho mais com estas questões. E depois há alturas que são assim absolutamente desastrosas. Quando perdes uma data de pessoas de uma vez, tu ficas ali destruída e imensas Uhum. bolas. Esta profissão tem dias que é dura, porque são pessoas, não é? Não são pacotes de arroz, tu não deixas desarrumado num dia e no dia a seguir vais lá dar um jeitinho, mas estas perdas acontecem em qualquer fase da vida, aqui Uhum. eventualmente serão um bocadinho mais frequentes. Uhum. Sim. Há pouco falavas do professor Carlos Neto e muito daquilo que são as aulas que ele vai dando também na área da infância, mas nessas aulas nós estamos muito treinados ou somos muito colocados em oportunidade de observar. Observar só, e depois de interagir também, mas principalmente de observar. Observar tudo o que é o comportamento daquelas crianças, o que fazem, o que não fazem, quantas vezes fazem, o que é que escolhem, quais são as dinâmicas que vão gerando, qual é que é o movimento no espaço, que materiais utilizam, enfim, é uma panóplia de observações. Muito daquilo que tu descrevias aqui sobre a intervenção que fazes com pessoas idosas ou até na visão, na vertente da demência, que é uma área que tu gostas muito, não é? É muito também, parte sempre muito desta observação muito atenta e desta escuta muito atenta do outro. Até para essas coisas estão, eu vou pôr aqui o básicas entre aspas, mas como colocar a pessoa a arrumar a sua roupa em vez de ficar a fazer uma ficha na mesa, que parece muito básico, mas o próprio contexto muitas vezes formata-nos para determinado tipo de coisas que temos que fazer, não é? Mas a base será, é muito esta também aqui na Geronto, observar. Por isso é que somos todos psicometricistas, por isso é que temos todos uma base que vem da Faculdade de Metricidade Humana. Estamos a falar dessa observação. A professora Cristina Espadinha faz isto nos estágios. A primeira coisa que tu fazes é estar lá a observar uma data de coisas e depois vai ramificando as observações. Mas sim, a base é a observação de comportamento, que é uma área histórica na Faculdade de Metricidade Humana. Nós, por algum motivo, vimos deste lugar de privilégio que é uma casa de metricidade, e é isso que tu dizias, a base vem daí, vem de ver o corpo em relação. E isto é o beabá da metricidade, da psicometricidade, mas é ter ferramentas de observação do comportamento. E nós muitas vezes pensamos que a observação é uma coisa menor, de que o bom é aplicar instrumentos e há pessoas a quem tu não consegues aplicar um instrumento. Tu tens é que arranjar parâmetros bons para observar, e já há escolas muito boas de observação. E não ter medo que isso seja uma coisa menor, até porque as recomendações de avaliação numa demência avançada, por exemplo, já te dizem que, obviamente, não vais estar ali a aplicar instrumentos, vais estar quer dizer, aplicas instrumentos, mas são de observação, o que não quer dizer que a aplicação de provas superestruturadinhas não faça sentido, mais nestas fases iniciais, mais para isso nós não fazemos, mas estas pessoas são muitas vezes submetidas a provas um bocadinho mais rígidas para se perceber o diagnóstico diferencial. Isso faz todo o sentido, e são depois informações que vêm para o psicometricista e que para nós é super importante conhecer os diagnósticos. Uhum, uhum. Ah, e eu acho que isto foi uma coisa que não sei se isto tem a ver com a maturidade da profissão,
não sei se vocês dos miúdos também passam por isso, mas houve uma altura em que não queria saber diagnósticos, achava que os diagnósticos era uma coisa muito pouco importante. Hoje em dia já me faz muita falta porque percebo que eles me ajudam a prever comportamentos. É aquilo que mais me interessa no diagnóstico. É que ter um diagnóstico de doença de Alzheimer é diferente de ter um diagnóstico de demência por corpos de leve, porque isto me vai aqui ajudar a perceber comportamentos, assumindo, obviamente, que as pessoas têm muita variabilidade entre si. Uhum. Eu sinto que tu me perguntas uma coisa e eu vou. Sim, mas é mesmo isto, é conversar, porque hum, eu acho que é um tema que também não há muito conhecimento sobre isto, há pouco palco para se falar sobre gerontopsicomotricidade. Estamos sempre muito direcionados, maioritariamente na área da infância e da adolescência, e, portanto, e ainda mais da infância, até mais do que da adolescência, pelo menos cá em Portugal. Hum, e por isso é mesmo uma conversa para trazer cá algumas informações sobre a intervenção que é feita neste contexto. Até porque algumas oportunidades de trabalho, né, que vão surgindo para alguns colegas, acredito que também se possam sentir muito sozinhos, não é? Quando não há, se calhar, um grupo de supervisão na área da geronta, ou quando não há ou não se conhece com quem falar, portanto, aqui já tem alguém com quem podem falar sobre esta intervenção e haverão outras pessoas também, mas com uma realidade, pronto, com uma vivência muito real, assim, é que é daquilo que é o trabalho nesta fase de vida. Um, Na infância, nós também sentimos esta falta, se calhar, ou esta. Às vezes é muito difícil aplicar uma avaliação muito estruturada, um instrumento muito estruturado, muito balizado, e isto também é difícil. E também na infância nos faz muitas vezes mais sentido, a observação, não é? Informal, que eu acho que é um nome que desvaloriza um pouco aquilo que é efetivamente o poder e a avaliação por meio da observação, não é? Quando nós dizemos, oh, por observação informal, quase parece uma coisa menor. Só que não, porque no fundo é aquilo que nos permite quase que caracterizar uma série de parâmetros sobre a pessoa, não é? A forma como esta criança, e acredito que aconteça no idoso também, como é que ela reage à minha presença, ao meu toque, à minha interação, aceita, não aceita, é desconfortável, o que é que utiliza, como é que se move no espaço, que espaços é que utiliza, como é que este corpo interage, no fundo, como é que ele se relaciona comigo, que sou o outro, consigo próprio e com o meio. E, portanto, diria que é algo muito parecido. Não esperava concluir isto neste episódio, confesso, mas sinto que há muitas parecenças nesta e que vem certamente desta base que é sermos psicometricistas e, portanto, ser esta a nossa linha de raciocínio sobre os casos com quem intervimos, mas sinto também que na infância acontece muito esta necessidade de observação como meio de avaliação, porque de facto às vezes não é possível de outra forma e até às vezes eu costumo dizer que até não sei se esta é a palavra correta, mas quase que injusto para aquela pessoa uma avaliação que pode não dizer nada sobre ela, dependendo do dia em que se encontra, da fase, no teu caso, demencial, em que se pode encontrar ou não, não é? Sim, tudo isso faz sentido para alguém que tem um perfil mais ou menos estável, e isso acontece quando as pessoas têm um envelhecimento sem doença. A principal característica da demência é a flutuação. Por isso, aquilo que tu dizias que era injusto para a pessoa, para uma pessoa com demência, é muito injusto, porque ainda para mais tu tens, e por isso é que é tão importante tu conheces um diagnóstico, porque se uma pessoa te vai num ambiente clínico que vai havendo algum trabalho clínico em geronto, desconfio que não é muito, mas se uma pessoa te vai fazer uma avaliação do perfil psicomotor e te vem com a indicação de que tem uma demência de Alzheimer, tu ficas ali já com uma ideia de é um perfil flutuante, mas não é muito. Agora chega uma pessoa que tem uma demência por corpos de Levy, em que as flutuações são abismais. Tu podes avaliar a pessoa num dia muito bom e de repente dizes uma coisa extraordinária à família e dizes, não, ele está assim, está fantástico. E depois o impacto que isto pode ter.
E quando nós falamos em doenças neurodegenerativas ou quando falamos de envelhecimento ou de situações pós-AVC, estamos a falar de situações de muita fragilidade e não se pode dar informações quase gratuitamente. Não pode ser só, olha, eu apliquei um instrumento incrível, está aqui o relatório, até comparei com autores, mas tem mesmo que ser uma coisa ponderada, porque senão tu podes estar a fazer muito mal à pessoa mesmo sem quereres. Ah, obviamente sem quereres, não, Uhum, não será intencional. uhum. Mas que pode condicionar de alguma forma o rumo naqueles tempos, naqueles primeiros tempos após essa tua avaliação, o que é que a família se mobiliza ou não para aquela pessoa, eventualmente também, não é? Sim, sim. Ou mesmo se tu avalias a pessoa num dia muito mau, se tu não tens sensibilidade para enquadrar isto naquilo que pode ter sido uma fase mais atípica, a pessoa até pode estar numa data que está um bocadinho mais sensível, ou pode ter dormido mal, isto pode até fazer com que tu fiques um bocadinho descrente em relação ao resto da tua intervenção. Por isso é preciso ter muito, muito cuidado com estas avaliações. Eu fico sempre muito assustada quando as pessoas me dizem: Olha, vou trabalhar para um lar, o que é que eu uso para avaliá-los? Sim, esta Acontece na primeira infância pergunta. também. E eu sei que, obviamente, não é por mal e que vem aqui de uma ideia muito formatada de avaliação, intervenção, avaliação. Desejavelmente, daqui a uns tempos, vamos fazer avaliação de follow-up, porque isso é ótimo para comprovar resultados. Mas calma, não é? Como é que nós queremos conhecer, pensar em instrumentos de avaliação sem conhecer as pessoas? Uhum, uhum. E isso é possível em contexto não científico, não é? No contexto real da nossa prática profissional, isso é possível dessa forma. Claro que se calhar quando vêm essas escalas também é aqui com uma visão mais académica, talvez, não Uhum, sei, não é? E formatada, como tu dizias. Há pouco também falavas de não aparecer tanto em contexto clínico. De facto, é uma coisa que eu dizia-te há pouco que não, em off, antes de começarmos, que não é algo que eu reconheça ver clínicas com o serviço, não é? Ou com a valência da gerontopsicometricidade. Que contextos, para além da ERPIC, se calhar é aquela que os lares, não é? Aquilo que será, uhum, diria eu, confirmando se é real ou não, o grosso da intervenção da gerontopsicometricidade será esse o contexto do lar, não sei. Mas que outros contextos é que também existem, que diferenças é que existem entre eles naquilo que é a nossa intervenção? Isto é uma olha, na pergunta para um verdade. episódio inteiro, se calhar. Não, vou tentar ser assim um bocadinho sintética, mas na verdade ninguém sabe muito bem onde é que os psicometricistas trabalham, porque não há caracterização dos psicometricistas. Parece-nos de aquilo que vamos falando, também porque não somos muitos que, de facto, há mais psicometricistas a trabalharem lá. Em clínica, eu acho que não há tantos, também porque, espero não estar a ser muito injusta, mas a sensação que eu tenho é que não há enquanto nos miúdos já há mais esta tradição de levar o miúdo à terapia, nas pessoas idosas ainda é muito, coitado, ele está a ficar velho, isso é normal, Uhum, ainda não há tanto isto. Os casos que eu acompanho em contexto clínico acabam por ser todos em domicílio e nas demências é o que me faz sentido, porque estar a levar a pessoa para ir a uma clínica ou uma sessão de terapia, estamos a falar, quer dizer, com pessoas com demências iniciais, sim, agora demências avançadas parece-me um bocadinho descabido. Mas há psicometricistas a trabalhar em centros de dia, em programas comunitários. A uhum, verdade é que os próprios centros de dia hoje em dia já recebem pessoas em situação de maior fragilidade, já não são aquelas pessoas super ativas que se calhar hoje em dia já vão mais para um programa comunitário, para uma universidade sénior. Nós há uns anos fizemos a caracterização mais ou menos dos locais onde os psicometricistas trabalhavam quando andámos a estudar os materiais uhum, e a divisão era mais ou menos esta, era programas comunitários e universidades séniores, depois centros de dia, as ERPs, os lares, são os lares tradicionais, já vai havendo em unidades um bocadinho mais especializadas de apoio a pessoas com demências mais avançadas, com maior fragilidade clínica, que são exceção, mas deviam ser regra, porque o que acontece hoje em dia nesta ideia de lares tradicionais é que tu tens uma sala com pessoas que são benéficos para uma e prejudiciais para outra, e depois tens estas intervenções em domicílios que já vão acontecendo, e muitas vezes os casos para os psicometricistas vêm, ele faz-lhe falta, não sabe muito bem o quê, mas faz-lhe falta qualquer coisa. Então, muitas vezes
vai para o psicometricista, mas sobretudo a intervenção em domicílio, em contexto clínico, estar em gabinete e receber a pessoa, acho que há ali É também aquilo poucas. que é o contexto natural da pessoa, como tu há pouco Uhum, dizias, com aqueles exemplos do arrumar a roupa, do fazer a cama, do cortar uma batata, não é? Portanto, faz-te sentido também que, no fundo, haja uma intervenção naquilo que a pessoa conhece, ainda para mais, quanto mais avançado, não é? Mais a pessoa pode beneficiar de se manter no seu contexto, desde que ele naturalmente seja potenciador, não é? E seja possível da pessoa se manter nele, não é? uhum. Até porque se tu pensares, se calhar uma pessoa que tem critério para ir pelo próprio pé a uma clínica, talvez até tenha mais benefício de ir a uma, a não ser que lá está, que tenha uma necessidade muito específica de trabalhar qualquer área, mas se calhar até tem mais benefício em ir participar de uma universidade sénior onde tem aqui outro tipo de respostas. Agora vão cair as clínicas todas em cima a dizer não é nada. Não, calma, se houver necessidades específicas, o trabalho clínico faz sentido. Sim, mas a verdade é que não se vê tanto, não é? E pode ter a ver com isso, de ser uma fase de vida menos, não sendo injusta, menos investida de alguma forma, não é? E que se calhar a resposta mais óbvia podem ser estes apoios que às vezes são feitos ao domicílio, seja no contexto privado ou não é? Ou mesmo na própria utilização do centro de dia ou do lar. Se calhar é aquilo Uhum, que é o mais óbvio do caminho a fazer com as pessoas, principalmente à medida que possa ir avançando esses estados demenciais. uhum. E os lares hoje em dia já são o último recurso. Já ninguém vai para o lar, salvo uma rara exceção, já ninguém vai para o lar se estiver benzinho. Olha, assim, se calhar para podermos ir fechando também aqui o nosso episódio, hum, qual é que tu sentes que é assim a mais-valia enquanto psicometricista do trabalho nesta área em particular, que foi uma área que tu sempre investiste, não é? E não sei se decidiste logo que era esta área que tu querias trabalhar ou não, mas qual é que tu sentes que é assim, o que é que te enche também naquilo que é o trabalho da gerontopsicometricidade, também de forma aqui a podermos dar esta visão de alguém que já trabalha há muito tempo nesta área e de novos colegas que possam vir a trabalhar. Eu sempre trabalhei em geronto, mas não me via a trabalhar noutra área da PM e pontualmente vou recebendo alguns casos em lares de pessoas adultas a envelhecer que, ou com questões mais ligadas à saúde mental, ou às dificuldades intelectuais e desenvolvimentais, e noto que é diferente porque tenho noção que não sei o que sei para o envelhecimento e não lhes consigo dar as respostas da mesma forma. Para mim, a grande mais-valia do psicometricista é mesmo esta visão holística que está completamente enraizada na nossa definição e que ninguém gosta disto. Olha, mas há uma coisa maravilhosa que é, há um autor que descreve as várias fases da demência e ele diz que há ali uma determinada fase em que a principal característica da pessoa é a desconexão corpo-cabeça. Isto é uma definição de 93, em que em 93 não havia nada escrito da PM. 93 é um bocadinho antes. Ahm, e só por isso, porque o que é que acontece no envelhecimento? Há aqui uma alteração da relação com o corpo e tudo isso vai influenciar tudo aquilo que está ao teu redor. E o principal objetivo da Geronto é sempre esta reconexão com o teu corpo atual. Por isso eu acho que a mais-valia é sempre esta visão holística e é obviamente saber justificá-la. Nós não somos um faz-tudo, não conseguimos assegurar todos os problemas e acolher todas as maleitas, mas temos realmente uma visão ampla que nos faz conseguir acompanhar as pessoas de uma forma muito completa. E esta completa não é uma forma solitária. E depois, eu não sei muito bem porque é que as pessoas não vêm para a Geronta. Quer dizer, sei, isto está mais do que estudado que os profissionais mais novos tendem a afastar-se das fases mais finais porque não se identificam tanto.
Acho que o facto de termos licenciaturas que foram tradicionalmente construídas para a infância e que ainda não estão totalmente adaptadas também não ajuda, porque se tu não sabes realmente o que é um envelhecimento, como é que tu vais vais ganhar esse interesse? Mas se tu fores falar com qualquer das pessoas que trabalham em Geronto, eu não tenho dúvidas que as pessoas te vão dizer que é um trabalho muito gratificante e ainda que seja feito a acompanhar perdas e que às vezes tenhamos aqui situações de perdas definitivas, tu sentes muito, eu gosto muito desta frase, que é, nós somos muitas vezes o bem no mal de alguém. Uhum. E num processo que é feito de tanta fragilidade, o que é facto é que tu, por teres esta, de novo, não é por seres muito querida e fofinha, porque tens uma competência muito diferenciada, tu és isso todos os dias, mesmo que não ponhas ninguém a andar, mesmo que não vás ver ninguém a recuperar capacidades ou a ter altas. Eu há dias tive uma senhora de 93 anos que teve uma alta, foi assim uma coisa extraordinária. E volta e meia Incrível. acontecem assim estas histórias, mas a maior parte das pessoas isto não acontece. Mas acho que é um trabalho muito gratificante e as pessoas têm sempre muito medo de vir para a Geronto, porque também, para já, porque acham que estão sempre a projetar e estão a ver os avós, e não é? Tu de repente tu também trabalhas com crianças e não estás a ver os teus filhos, não estás a ver os teus primos, Uhum. não há esta projeção, e depois há sempre muito este medo de perder as pessoas, que pode acontecer a qualquer área, mas também por isso é que há formações e que há espaços de partilha. Não podemos deixar de desinvestir na geronto, até porque estamos a ter uma população cada vez mais envelhecida. No fundo, é quase um futuro para a psicomotricidade, sem dúvida, não é? Ai, olha, toda a gente diz isso, toda a gente diz, ai, a população está super envelhecida, as profissões de envelhecimento, que horror, eu agora ia dizer assim, eu não vejo nada disso. Mas assim acabou a afastar pessoas da geronto, porque de facto continua sem haver investimento. ah, Depois, lá está, a legislação, isto é toda uma complicação, mesmo ao nível da formação. Nós temos que, se tu falas de intervenção das famílias, tens que falar de intervenção das famílias das pessoas mais velhas, das pessoas com demência. Esta coisa de pormos esporadicamente a geronto tem de acabar se queremos realmente um investimento. Mas toda a gente acredita que o futuro, que é Mas um é dos um futuros da facto que PM. a população continua a envelhecer e é um facto que as demências não estão propriamente a diminuir, não é? Sim, Uma população mais envelhecida acarreta à partida maior probabilidade de haver processos desse tipo, não é? A acontecer e, portanto, cada vez mais não é? Aquilo que será o desejável, mais técnicos especializados a trabalhar também com estas pessoas para que tenham maior qualidade de vida e que os tais cuidados sejam mais humanizados, como tu tanto falaste e frisaste ao longo da nossa conversa. Daí eu continuar a achar que, eventualmente, de facto, a gerontopsicossocial pode ser um futuro importante, também tendo por base esta ideia de que é mesmo importante que hajam momentos formativos que conduzam as pessoas a perceber a diferença que a psicomotricidade pode ter exatamente nesta área de intervenção. sim, Não ser sim. só, não é? Uhum. E precisamos mesmo de repensar a formação dos psicometricistas em geral. Uhum. O Uhum. que falávamos ao início, tem que deixar de estar tudo só na caixinha, só uma caixinha para a geronto. Catarina, olha, muito obrigada por teres aceito então vir aqui falar connosco no Psicomotriquê. Acho que hoje ficou assim mais claro para quem nos ouve aquilo que é a intervenção que o psicometricista tem na área da gerontopsicometricidade. Por isso, muito obrigada por teres vindo aqui falar comigo com este tema que te é tão caro. Obrigada eu pelo convite. Muito bem, então, para que mais pessoas possam conhecer ainda mais sobre a psicomotricidade, seja na área da geronto, o que falámos hoje, na infância, no adulto, para que mais pessoas então conheçam a intervenção que a psicomotricidade aqui pode fazer,
coloquem aqui o vosso gosto, podem partilhar esta conversa, subscrevam o canal se estiverem a vir aqui no YouTube e lembrar também que continuam disponíveis os bilhetes para o Psicometricidade Summit, o evento onde vamos reunir psicometricistas e outros profissionais de saúde e de educação para pensarmos em conjunto e refletirmos sobre muitas temáticas dentro da intervenção psicomotora na infância e na adolescência. Por isso, fica aqui o link também para poderem ter toda a informação do Psicometricidade Summit. Muito, muito obrigada por terem estado connosco neste novo episódio do Psicometriquê e até ao próximo!